Olá, a paz do Senhor a todos. Que bom ter vocês aqui de novo no Congregador, o nosso ponto de encontro para a gente mergulhar fundo na Palavra de Deus. E hoje, olha, a gente vai entrar em Jó, capítulo 29. A gente vai tentar entender, sabe, a anatomia de uma vida que é, de fato, abençoada por Deus. Pensa nesse capítulo como um mapa poderoso que Jó nos deixou. E é esse mapa que a gente vai explorar junto agora. Sabe, o lamento de Jó, ele começa com uma saudade que toca a alma da gente. Ele diz, como eu tenho saudade. E não é só saudade dos tempos bons, não. É saudade daquela sensação quase que palpável do cuidado de Deus. A nostalgia dele é pela presença clara, manifesta do Criador. É exatamente a partir desse desejo, desse anseio tão profundo que a nossa análise de hoje vai começar. Então, para a gente entender essa vida abençoada, vamos fazer o seguinte, vamos seguir os passos de Jó. Primeiro, a gente vai falar dessa saudade dos dias dourados. Depois, vamos mergulhar na intimidade que ele tinha com o Criador. Em seguida, a gente vai ver como que essa intimidade gerou o respeito de toda uma comunidade, e isso através da justiça em ação. E por fim, a gente fecha refletindo sobre o legado que cada um de nós está construindo. E aqui a gente começa com o que é mais importante, a base de tudo, o primeiro pilar, a intimidade com o Criador. É daqui que vem toda e qualquer bênção. Antes de pensar em reconhecimento público, antes de pensar em prosperidade material, a vida de Jó, ela era firmada, alicerçada nesse relacionamento com Deus. Tudo começava aí. Prestem atenção na expressão que o próprio Jó usa. Ele fala sobre a amizade de Deus. Parem para pensar na profundidade disso. Não era uma relação fria, distante de um servo com seu senhor. Não. Era uma amizade real, que trazia bênção, que trazia conselho, que trazia proteção para dentro da casa dele. Essa comunhão, essa amizade, era o verdadeiro motor que movia a vida de Jó. E essa amizade não era algo abstrato, não. Ela se manifestava de formas bem concretas. Veja só. Sua lâmpada brilhava sobre a cabeça. Isso fala de direção, de clareza de pensamento. Os filhos estavam ao redor. Isso é a alegria do lar, a bênção da família. E aí vem essas imagens poéticas tão bonitas. Veredas que se embebiam em nata, a rocha que despejava torrentes de azeite. Isso tudo fala de uma abundância que não é natural. É sobrenatural. Uma prosperidade que vinha, que fluía direto de Deus para a vida dele. Ok, então a gente viu a base, que é a intimidade com Deus. Agora, o que acontece quando essa vida íntima é real? Inevitavelmente, ela transborda. Ela sai do privado e vai para o público. E é aqui que a gente entra no segundo ponto. O respeito da comunidade. Esse respeito todo, como a gente vai ver, é o fruto, é a colheita visível de uma devoção privada, mas muito sincera. E a palavra de Deus aqui é muito direta, muito poderosa. Todos o honravam. Simples assim. Onde quer que Jó chegasse, principalmente ali na porta da cidade, que era o centro de tudo, da vida social, das decisões, ele era recebido com uma honra que era extraordinária e era por todos, sem nenhuma exceção. E esse respeito começava com os mais novos. Imaginem a cena. Os jovens, ao verem Jó chegando, eles não só o cumprimentavam. Eles saíam do caminho, abriam passagem. É um sinal claro de reverência, de reconhecimento da autoridade moral que aquele homem carregava. E não parava por aí. O respeito se aprofundava ainda mais com os mais velhos. Pensem bem, os anciãos, que são aqueles que normalmente todo mundo honra, eles ficavam em pé quando Jó chegava. Isso mostra um nível de reverência que, olha, era reservado para pouquíssimas pessoas naquela sociedade. E o ápice, o ponto mais alto dessa honra, vinha justamente dos mais poderosos. Os líderes, os príncipes, os nobres, as vozes de autoridade da cidade. Eles se calavam. Eles não tentavam competir por atenção, não. Eles colocavam a mão sobre a boca, em silêncio, para poder ouvir a sabedoria que vinha de Jó. E essa imagem aqui mostra de uma forma fantástica o impacto das palavras dele. É uma comparação. Antes de Jó falar e depois. Antes, a multidão esperava em silêncio. Havia uma ansiedade pelo conselho dele como quem espera pela chuva. Havia uma sede. E depois que ele falava, suas palavras caíam suavemente como essa chuva. E ninguém acrescentava mais nada. Por quê? Porque o conselho dele era completo. Era a palavra final. As pessoas literalmente bebiam suas palavras. Mas aí fica a pergunta, né? Uma pergunta crucial. Por quê? Por que Jó era tão honrado assim? Era por causa da riqueza dele?
Não, definitivamente não. O respeito que ele tinha era construído em cima de algo muito, mas muito mais sólido: a justiça em ação. A fé de Jó não era algo passivo, guardado para si. Era uma fé ativa, visível. E aqui a gente tem os pilares do caráter dele. Olhem só a lista de ações. Ele não era passivo, percebem? Ele socorria o pobre e o órfão. Ele abençoava quem estava perto da morte. Ele fazia o coração da viúva se alegrar. E mais, ele ia além. Defendia a causa de quem ele nem conhecia e combatia, de frente, a maldade dos ímpios. Isso não é só ser uma pessoa boa. Isso é praticar a retidão com um R maiúsculo. Gente, que declaração é essa? Eu era os olhos do cego e os pés do aleijado. Isso aqui é a essência do evangelho na prática. Jó não só ajudava quem era vulnerável, ele se tornava a capacidade que faltava na pessoa. Ele emprestava os próprios olhos para quem não via, emprestava os próprios pés para quem não podia andar. Isso é a compaixão em carne e osso, é o amor em ação. O próprio Jó diz que a retidão era a roupa dele, o seu manto, o seu turbante. O que isso quer dizer? Quer dizer que a justiça não era uma coisa que ele fazia de vez em quando, sabe? Era a identidade dele, uma identidade visível. Era como ele era conhecido por todo mundo. Era a primeira impressão que ele causava. Em resumo, ele era o pai dos necessitados. Ele assumia esse papel. Ele não ficava esperando que alguém viesse pedir ajuda. Não. Ele ia atrás, ele investigava a causa daqueles que não tinham voz e usava toda a sua influência para garantir que a justiça fosse feita. Ele era, de fato, um defensor do reino de Deus aqui na Terra. E agora, a gente vai chegando ao final da nossa reflexão. E a história de Jó, que parecia só um relato do passado, de repente se torna um espelho. Um espelho para o nosso presente. E a pergunta que esse espelho nos faz agora é para cada um de nós. Qual é o legado que a gente está construindo? Vivendo dessa forma, com essa retidão toda, Jó tinha uma expectativa de futuro que era cheia de confiança, cheia de esperança. Ele achava que ia morrer em casa, tranquilo, que seus dias seriam numerosos, como a areia, que suas raízes estariam sempre perto das águas e que sua glória se renovaria sempre. Ele entendia muito bem aquele princípio básico da semeadura e da colheita. Então, para a gente resumir, o mapa para uma vida abençoada que Jó 29 nos mostra é basicamente este. Primeiro, tudo se fundamenta na intimidade com Deus. Segundo, essa intimidade se manifesta em respeito público. Terceiro, esse respeito é comprovado, é validado por ações de justiça e de compaixão. E por último, tudo isso resulta num legado de honra e de consolo. E assim a gente encerra com essa reflexão no ar, olhando para o modelo de Jó, que tipo de testemunho a nossa vida está deixando. Será que as nossas ações refletem a comunhão que a gente diz ter com Deus? Que o Espírito Santo possa nos inspirar, que ele possa nos capacitar a construir um legado de fé, de justiça e de amor. Tudo para a glória de Deus Pai. Fiquem na paz.